Fala galera, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Goiás Bem no Enem e desta vez com aulas inéditas. É isso mesmo, tivemos que paralisar nossas gravações por conta da pandemia do novo coronavírus, mas agora estamos aqui com muito conteúdo para você se preparar para o Enem 2020. É o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a TV Brasil Central, levando até você conhecimento e dicas importantes para se dar bem no Enem. E hoje você vai conferir aqui no programa as aulas de matemática e história. Então, vamos para a aula? Professor Jefferson, é com você. Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje será Geometria Analítica, Plano Cartesiano e Equação da Reta. Olha só a nossa matriz do Enem. Então não sou qualquer Jefferson, sou o Jefferson. A nossa matriz do Enem diz o seguinte: eu tenho a competência 5 e as habilidades 19, 20 e 21. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa aula. O nosso tema de hoje, plano cartesiano, vamos relembrar aqui. O plano cartesiano, eu tenho um eixo horizontal chamado de abscissa, tá? O eixo X. Eu tenho um eixo vertical chamado eixo Y, o eixo das ordenadas. O encontro dessas duas retas me dá a origem do sistema. Tudo bem? E aí vamos relembrar o seguinte: o quadrante, esse plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Olha lá. Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, sempre no sentido anti-horário, tá bom, gente? E aí vamos lembrar que um ponto no plano, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto e dentro, os pares ordenados x e y. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, olha só, no primeiro quadrante, o valor de x é positivo, porque está à direita de zero. E o valor de y também é positivo porque está acima de zero. Tudo bem? E aí, se eu for lá para o segundo quadrante, como é que fica? Negativo para o x, positivo para o y. No terceiro quadrante eu tenho negativo, negativo, ou seja, está à esquerda de zero em x e abaixo de zero em y, tá? E no quarto quadrante, os valores para a minha abscissa vai ser positiva, e os valores para a minha ordenada será negativo. Lembrando disso? Vamos lá? Vamos continuar então aqui, o nosso plano cartesiano. Vamos fazer aqui uma atividadezinha aqui. Vamos aplicar isso. Observe o plano cartesiano e indique as coordenadas do ponto A e F. Então, para a gente visualizar mais de perto, olha só. O ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? Então, eu tenho que olhar o quê? O x do A e o y do A. Então, vai ficar assim, O x do ponto A, eu vou olhar nele e vou procurar aqui no eixo horizontal, Ele vale 4 lá, o x dele, tá? E na vertical, se eu procurar aqui na vertical, eu vou ter que y é igual a 4. Beleza? E agora o ponto F, tá onde? Está do outro lado, né? Então, vou trazer o ponto F para cá. E olha só, o ponto F está no segundo quadrante. Se o ponto F está no segundo quadrante, quer dizer que x vai ser negativo e y positivo. Vamos ver se dá certo? Então, olha o valor de x no ponto F, a abscissa dele. Então, vai ser menos 8, é o que a gente já tinha previsto. E o valor de y vai ser 5. Então, menos 8 e 5, está aí o ponto F. Agora, vamos determinar o ponto médio. Como é que se calcula ponto médio? Olha só. Ponto médio de um segmento. Considere os pontos A e B, está aqui um exemplo, tá? O ponto A e B. Extremos de um segmento de reta e M, o ponto que divide o segmento exatamente ao meio. Então, por isso, ponto médio, divide ao meio. Isso quer dizer que esse ponto pertencente ao segmento AB divide os outros segmentos com medidas iguais. O que é isso? Eu tenho o segmento AM, está aqui, ele vai ter a mesma medida do segmento MB, se parte ao meio. Então, num exemplo aqui, eu tenho os pontos aqui, determinado 1 e 9. O meio dele está onde? Bem no 5.
E como é que eu sei disso? Porque de 1 até 5 eu tenho 4 unidades e de 5 até 9 também tenho 4 unidades. Eu preciso fazer isso a todo momento? Eu preciso ter que calcular quantas unidades tem? Não, de uma forma prática e rápida, basta que esse valor aí, ó, eu faço a soma do 1 com o 9, divido por 2, ou seja, 10 dividido por 2, 5. Tranquilo? Vamos ver isso agora no plano. Vamos verificar o ponto médio em 2 pontos distintos no plano, tá? Olha só, eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento AB e o ponto médio. O x do ponto médio, ele parte o lado aqui ao meio, de x do A até o x do B. Ele está no meio. E o y do ponto médio, ele parte o segmento de y do B até o y do A ao meio também. Isso quer dizer que o valor de x do ponto médio é a soma desses valores dividido por 2, como acabamos de fazer. E o y do ponto médio vai ser a soma desses valores também dividido por 2. Então, o meu ponto médio, eu vou ter xm, ym. Então, basta somar os dois e dividir por 2, eu encontro o ponto médio para x e para y, tá? Agora, vamos lembrar de distância entre 2 pontos. Nós temos 3 maneiras, 3 formas de calcular essa distância. Olha só. A primeira forma, eu tenho que o meu segmento é paralelo ao eixo x, ao eixo das abscissas. Então, essa distância vai ser calculada como o módulo da diferença entre essas abscissas. E como é que escreve isso? Tem um módulo aqui. Então, eu vou ter x do B menos x do A. Por exemplo, se aqui esse ponto for 2 e aqui for 5, essa distância será 3, ou seja, 5 menos 2. E por que colocou em módulo? Vou fazer isso aqui uma vez, tá? Se eu tiver menos 2, menos 5, então vai ficar menos 2, menos 5, menos o menos 2. Menos 5, menos e menos dá mais. Menos 5 menos 2 dá menos 3, em módulo 3 também, tá? Então, da mesma forma, a gente faz com negativo. Beleza. Agora a segunda forma. O eixo agora é vertical. Olha na tela. O eixo vertical a gente vai calcular da mesma forma, tá? É o módulo dessas distâncias, tá? Da diferença entre o y do B e o y do A. Beleza. Agora a terceira modo de fazer, a terceira forma de se fazer aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Em todo triângulo retângulo eu tenho o ponto A e o ponto B. Em todo triângulo retângulo eu tenho o quê? A hipotenusa e os catetos. E a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como calcular essa distância? Olha só. A distância do ponto A até o ponto B ao quadrado vai ser igual à distância do ponto A ao ponto C, também ao quadrado, ou seja, um dos catetos, e a distância do ponto B ao ponto C, também ao quadrado, ou seja, o outro cateto. Substituindo aqui, o que nós vamos ter? Ó, xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado, nessas distâncias. O 2 aqui está em forma de potência, vai passar em forma de raiz. O que nós vamos ter? Distância entre 2 pontos é a raiz quadrada de x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Tranquilinho, né? Vamos relembrar, então, de como calcular, como encontrar, né, a equação da reta. Olha só, eu tenho 2 maneiras aqui, ó. A primeira é usando o determinante, ou seja, a condição de alinhamento entre 3 pontos. Se eu tenho o ponto A e o ponto D dados, eu ponho o ponto P qualquer e resolvo esse determinante, e assim eu encontro a equação da reta. Uma outra forma de se encontrar a equação da reta é dado um ponto P, tá? E o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente do ângulo. Então, se eu tenho um ângulo, calculo a tangente do ângulo, eu calculo o coeficiente angular. Então, vai ficar y menos y do ponto é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto. De uma forma bem prática para vocês memorizar, é ioiô, machoxô. Ioiô, machoxô. Tudo bem? Olha só, então, uma questãozinha do Enem. Olha que linda. Enem 2018, né?
Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Então está aí a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, que pertence ao conjunto dos números naturais nos naturais, tais que, aí eu tenho as alternativas A, B, C, D ou E. Ou seja, eu vou ter que olhar aqui, ó, olha só o nosso gráfico. Eu vou ter que olhar para ele onde é que está esse conjunto de pontos. Passa uma reta aqui, ó. Gente, muita imaginação aí, que isso aqui é uma reta, tá? Muita imaginação que isso aqui é uma reta. Beleza. Olha só, tanto que é legal essa nossa continha. Os valores de x em cima da reta, tá? Os pontos que estão sobre a reta lá, ó. X igual a 5, lá no ponto sobre a reta, eu vou ter y igual a 5. Se eu olho para x igual a 10, no ponto em cima da reta, também vou ter y igual a 10. Tudo bem? Ou seja, todos os pontos sobre a reta, o x é igual ao y. Só que, a minha questão, os pontos estão abaixo dessa reta. E como é que esses pontos se comportam? Então, vamos pegar aqui o 10, por exemplo. Um ponto abaixo da reta, esse aqui, pode ser. O valor de y para ele vai ser 4. Ou seja, para x igual a 10, eu vou ter y igual a 4, por exemplo. Então, os pontos abaixo dessa reta, o y é maior do que, ou o x é maior do que o y, tá? Ou seja, o valor de y vai ser sempre menor que o x ou igual. Assim, a nossa alternativa correta será letra B, porque vai variar de 0 a 10. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra B, de valeu, não foi lindo? Assim, finalizamos a nossa aula e conto com vocês para a próxima aula de matemática no Goiás Bem no Enem. Tudo bem? Gente, valeu, foi lindo. Parada rápida, mas na sequência tem resolução de questões sobre o tema Brasil Colônia com o professor que você já conhece, Pedro Turco. É daqui a pouco, não sai daí.